Elas estão por toda parte, no chão, no ar, na sua boca. Você está cercado por bilhões delas e algumas delas são suas melhores amigas. Você sabia que o reino Monera apresenta 2 domínios, árqueas e bactérias? E nessa aula iremos falar sobre as bactérias. A primeira característica das bactérias é que elas são procariontes, ou seja, não tem carioteca, que é uma membrana dupla que envolve o núcleo celular, separando o material genético do citoplasma, lá dentro da célula. Você sabia que o reino Monera é o único reino procarionte? Outra característica das bactérias é que elas são unicelulares, além de que seu comprimento normalmente é de 2 a 5 micrômetros. Mas por que, Camila, é normalmente? A Tiomargarita magnífica tem 1 centímetro de comprimento. É 5.000 vezes maior do que um micróbio médio. As bactérias se reproduzem de forma assexuada pela divisão binária e podem se reproduzir durante 20 minutos. E você sabe quais são os componentes de uma célula bacteriana? Primeiramente, a gente tem a parede celular, que é uma estrutura localizada externamente à membrana plasmática, que protege e mantém o formato da célula. Temos a membrana plasmática, que é uma camada envoltória do citoplasma celular, formada por fosfolipídios, proteínas e lipídios. Mas Camila, o que são fosfolipídios, proteínas e lipídios? Fosfolipídios são gorduras complexas que formam a base estrutural da membrana celular. Já as proteínas são macromoléculas formadas por um ou mais polipeptídeos. Outro componente é o citoplasma, que é onde se encontra o material genético disperso. Já o ribossomo é a estrutura básica da célula bacteriana. Já os plamídios são pequenas moléculas de ADN que pode ter ou conter genes relacionados a diferentes funções. Outro componente da célula são os flagelos, apêndices móveis que se assemelham a chicotes e que são presentes em vários organismos, como os protozoários, algas e espermatozoides. Pilos é um apêndice semelhante a um cabelo que se encontra na superfície de muitas bactérias e árqueas. Outro também é as capsulas, uma camada pegajosa que fica por fora da parede celular de muitas bactérias. Os esporos é uma estrutura resistente às condições ambientais desfavoráveis. Fíbrias são apêndices filamentosos que se assemelham a cabelos e que as bactérias usam para aderir às outras células ou superfícies. Elas são importantes para a colonização e patogenicidade bacteriana. Outro componente é o nucleotídeos, que é a região da célula bacteriana que contém o DNA e o material genético. Você sabia que as bactérias têm diversas formas? A primeira delas temos o coco, que são ovais, redondas e diversas outras bem miudinhas. Já os estafilococos são bactérias em forma de cacho e você pode encontrar também na sua pele. Já o vibrião é também uma das 3 formas básicas da bactéria. Também temos as sarcinas, os espirídeos e os bacílios. Também temos as espiroquetas, os diplobacilos, que são 2 bacilos. Você sabe como são classificadas as bactérias? Podem ser classificadas como fototróficas, ou seja, usam a luz do dia para se alimentarem. Podem ser quimiotróficas, ou seja, obtêm energia através de alimentos. Podem ser autotróficas, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Além de ser heterotróficas, que podem se alimentar de diversos alimentos. E os tipos de respiração? Como são classificados? Bem, eles são 4, sendo eles aeróbias, aquelas que precisam de oxigênio, anaeróbias facultativas, aquelas que conseguem viver sem o oxigênio, anaeróbias estritas, aquelas que não suportam de jeito nenhum o oxigênio, e a microaerofilas, que são aquelas que precisam de oxigênio, mas em poucas quantidades. As bactérias também podem ser classificadas como gram-positiva e gram-negativa. O gram-positivo, quando colorido, ele apresenta uma coloração roxa e uma parede celular grossa,
de peptidoglicano. Já as gram negativas têm uma parede mais fina e uma membrana externa, e quando coloridas apresentam uma coloração rosa. Tá, e a combinação genética? Você sabia que ela pode ser dividida em 3 partes diferentes? Transformação, conjunção e transdução. Vamos ver melhor como é isso? A transformação, a bactéria absorve moléculas de DNA dispersas no meio e são incorporados à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, as bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. E a transdução? Bem, na transdução, as moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria para outra, usando vírus como vetores. Estes, ao se montar dentro das bactérias, podem eventualmente incluir pedaços de DNA das bactérias que lhe serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus que leva o DNA bacteriano o transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, podem passar a incluir os genes de outra bactéria em seu genoma. Na conjunção bacteriana, pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora, o, entre aspas, macho, para uma receptora, entre aspas, fêmea. Isso acontece através de microscópicos tubos proteicos chamados pili, que a bactéria macho possui em sua superfície. O fragmento de DNA possui em sua superfície, ele vai recombinar com o cromossomo da bactéria, entre aspas, fêmea, produzindo novas misturas genéticas, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Você sabe quais são as diferenças entre as bactérias e as cianobactérias? As cianobactérias produzem fotossíntese, ou seja, elas produzem seu próprio alimento a partir do sol, e as bactérias não. Você sabe quais são as importâncias da bactéria no nosso meio? Vamos dividi-la em 3 setores. Para a importância ecológica, as bactérias ficam nitrogênio atmosférico, decompõem material orgânico, aumentam a disponibilidade de oxigênio, entre outros diversos fatores. Para a importância industrial, as bactérias são utilizadas para a produção de alimentos como queijos, iogurte e pão. São utilizados para a produção de vacinas e antibióticos e na produção de algumas substâncias como a acetona. As bactérias também são importantes para o ambiente. São utilizados na descontaminação de ambientes poluídos e auxiliam na limpeza de substâncias que prejudicam o meio ambiente. As cianobactérias, elas podem ser chamadas de algas verdes ou algas azuis, além de que elas estão no domínio das bactérias e no filo das cianobactérias. Elas podem converter o CO2 para o O2, ou seja, oxigênio. Você sabe onde as bactérias vivem? Elas estão por todas as partes, na terra, na água, nas folhas e até no seu corpo humano. Você sabia que foi um cientista holandês que descobriu as bactérias em 1676? Você sabia que algumas bactérias podem se tornar bilhões em apenas um dia? E outras bactérias soltam venenos químicos, também chamados de toxinas. E algumas bactérias sulfurosas utilizam enxofre para se multiplicar. E você sabia que as bactérias possuem uma genoma enorme, que tem cerca de 12 milhões de pares de base em sua membrana? E vamos recapitular tudo o que a gente disse? Resistência das bactérias. Bom, mas o que é a resistência das bactérias, ou seja, resistência bacteriana? Bom, a resistência bacteriana ocorre quando as bactérias são capazes de sobreviverem e se manterem no hospedeiro, que somos nós, seres humanos ou animais, mesmo após a administração de antibióticos para matá-las. Mas o que causa a resistência bacteriana? Bom, um dos principais fatores é o uso inadequado dos antibióticos para tratar infecções que não são bacterianas, por exemplo, as virais, que não têm indicação para esse tipo de tratamento. Isso ocorre porque, ao utilizarmos um antibiótico, ele mata a maioria das bactérias. Algumas, no entanto, podem conter uma mutação, que ocorre naturalmente, e por isso são capazes de escapar do efeito da medicação.
Bom, a resistência bacteriana acaba contribuindo para o surgimento das chamadas superbactérias, que são bactérias que desenvolveram uma resistência a múltiplos tipos de antibióticos, o que faz com que as infecções causadas por essas bactérias sejam muito mais difíceis de serem tratadas. Tá, mas o que são os antibióticos? Antibióticos são substâncias capazes de eliminar ou impedir a multiplicação das bactérias, sendo um importante avanço farmacológico, sendo usados no tratamento de diversas infecções bacterianas. Os principais tipos de antibióticos são os bacteriostáticos e os bactericidas. Os antibióticos bacteriostáticos, eles atuam inibindo o crescimento das bactérias, porém eles não as matam diretamente. E eles também interferem na produção de proteínas e na replicação do DNA. Os antibióticos bactericidas são medicamentos que matam diretamente as bactérias. Eles são capazes de promover alterações irreversíveis nessas bactérias e também eles destroem as suas estruturas. Bom, por serem medicamentos mais agressivos, eles são comumente utilizados no tratamento de pacientes mais graves ou imunocomprometidos. Bom, agora vamos falar sobre os principais mecanismos de ação dos antibióticos mais comumente utilizados. Os inibidores da síntese da parede celular. Eles impedem a formação da parede celular bacteriana e são eficazes em bactérias em crescimento. Exemplos, as penicilinas. Segundo, temos os inibidores da síntese de proteínas. Atuam nos ribossomos bacterianos, bloqueando a produção de proteínas. Exemplos, os macrolídeos. Terceiro, temos os inibidores da síntese de ácidos nucleicos. Eles afetam a replicação do DNA bacteriano ao inibir enzimas como DNA girase. Exemplos, quinolonas e fluoroquinolonas. Quarto, são os inibidores do metabolismo do ácido fólico. Eles interferem na produção de folato, essencial para a síntese de DNA e RNA. Exemplos, mafenida e sulfadiazina de prata. Quinto, também temos os antimicobacterianos. Eles são específicos para micobactérias, como as que causam a tuberculose e hanseníase. Exemplo, rifampicina, que inibe a transição do RNA. Mas as bactérias não são de todo mal. Elas ajudam e muito na ciência. Por exemplo, elas contribuem na medicina, na biotecnologia, na reciclagem de matérias orgânicas e na produção de biocombustíveis. Mas como as bactérias contribuem na medicina? Bom, elas são usadas para a produção de vitaminas, antibióticos, insulinas, entre outros medicamentos. Elas também têm uma comunidade que vive no nosso corpo e nos protege de infecções intestinais, por exemplo. Já nos biocombustíveis, elas são usadas para sua produção, resultando em biocombustíveis como o bioetanol e o biogás, representando uma alternativa sustentável aos processos tradicionais de fabricação de energia. Já na reciclagem de matéria orgânica, junto com os fungos, as bactérias atuam decompondo a matéria orgânica morta e devolvendo-a ao solo de maneira inorgânica. As bactérias também atuam na produção de queijos. Elas são usadas na fermentação da lactose em ácido láctico, o qual coagula as proteínas do leite. A relação das bactérias com os seres humanos é complexa e multifacetada, indo desde bactérias benéficas presentes na microbiota até as bactérias patogênicas causadoras de doenças. Érica, mas qual a relação das bactérias com o corpo humano? Como ela nos ajuda? Como ela nos prejudica? É isso que a gente vai ver agora. Existem dois tipos de bactérias, as benéficas, que são as probióticas, e as maléficas, que são as patogênicas. Começando pelas bactérias probióticas, elas são micro-organismos que promovem a saúde do organismo, principalmente no intestino. Elas nos ajudam na digestão, na absorção de nutrientes, elas fortalecem o sistema imunológico e elas combatem a proliferação de bactérias prejudiciais, as famosas patogênicas, que a gente vai ver logo em seguida. As bactérias probióticas são essenciais para o equilíbrio da microbiota intestinal. Elas impedem o crescimento de bactérias nocivas, que podem acabar trazendo malefícios para o corpo humano. Mas, Érica, o que é uma microbiota intestinal? Para que serve uma microbiota intestinal? A microbiota intestinal ela é um conjunto, uma colônia de micro-organismos, bactérias, vírus, entre outros, que vivem no intestino delgado, próximo ao estômago.
Esse complexo é revestido por uma parede celular que impede que esses micro-organismos se espalhem pela corrente sanguínea. E caso isso aconteça, em casos bem raros, isso pode resultar em inflamações, doenças autoimunes, problemas metabólicos e até mesmo distúrbios de saúde mental. Para exercer bem a sua função no organismo humano, a microbiota intestinal precisa estar em equilíbrio. Por isso é possível notar bactérias patogênicas dentro da microbiota. Porém, elas não apresentam risco para o corpo, uma vez que elas estão em equilíbrio com as demais. A microbiota apresenta diversos tipos de benefícios para o corpo humano, dentre eles a produção de vitaminas. As bactérias responsáveis pela sintetização de vitaminas podem produzir vitaminas como vitaminas do complexo B, K e também ácido fólico. Dentre as bactérias produtoras de vitaminas que se encontram na microbiota intestinal, é possível encontrar bactérias do gênero Bacteroides, Lactobacillus e Bifidobacterium. Essas bactérias citadas são produtoras da vitamina K, participante do processo de coagulação sanguínea, o que previne hemorragias. E como eu já falei, as bactérias também são responsáveis pela sintetização de várias vitaminas do complexo B, como a B1, tiamina, a B2, riboflavina, a B6, pirodaxina, a B12, cobalamina e a B7, que é a biotina. Saindo da microbiota intestinal, agora podemos falar dos probióticos, que são micro-organismos encontrados em alimentos fermentados, como iogurtes, leite fermentado, chucrute, kombucha, queijos fermentados e outros. As bactérias probióticas contribuem para uma digestão mais eficiente. Elas fortalecem o sistema imunológico e podem ajudar a aliviar problemas como diarreia, obstipação e intolerância à lactose. Agora, pulando para as bactérias patogênicas, podemos dizer que elas são micro-organismos que apresentam potencial de desencadear infecções e doenças em seus hospedeiros. Essas vilãs podem ser encontradas em diversos lugares, como na urina, onde é possível encontrar as Escherichia coli, as bactérias Proteus sp, Providência sp, Morganella sp e as Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Também é possível encontrar outros tipos de bactérias patogênicas nas fezes, no sangue e no licor corporal. E como evitá-las? Como se manter fora de riscos? Apenas higiene, é o que nos é ensinado desde pequenos. Lavar as mãos, tomar banho, usar roupas limpas e viver em um ambiente limpo. As bactérias patogênicas trazem com si infecções e doenças. Dentre essas doenças, é notável a tuberculose, uma doença que afeta principalmente os pulmões humanos. Você pode encontrá-la fora dos pulmões, em outros órgãos, mas geralmente as pessoas que portam a doença em outro órgão, que não seja o pulmão, convivem com HIV. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível. A sua transmissão se dá por conta da eliminação de aerossóis pela fala, espirro ou tosse. É importante frisar que a transmissão de tuberculose não se dá por conta do compartilhamento de objetos, é só pelo ar mesmo. Essa doença é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. Alguns dos sintomas mais notáveis da tuberculose é a tosse por 3 semanas, a febre vespertina, a sudorose noturna e o emagrecimento. A partir do tratamento adequado, é possível sim ser curado da tuberculose, porém o seu tratamento dura no mínimo 6 meses. E para evitar essa doença, o que eu devo fazer? Bom, a vacina BCG está disponível no SUS e você deve tomá-la até os seus 4 anos, 11 meses e 29 dias de vida. Outro exemplo de uma doença causada por uma bactéria patogênica é a sífilis, uma doença infecciosa e transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. Ela é uma doença classificada como IST, ou seja, tendo contato sexual não protegido, você pode sim contrair essa doença. Porém, ela também é notável na transmissão vertical. No caso, se a mãe tem, o filho também vai ter, ou pode ter. Alguns dos sintomas da sífilis são as feridas no corpo, manchas e dolores e até mesmo o comprometimento dos órgãos internos na fase mais avançadas. E falando de fases, a sífilis é uma doença de fases. No caso, ela tem 4 fases: a fase primária, a fase secundária, a fase latente e a fase terciária. O tratamento da sífilis é eficaz e nele é utilizado a penicilina benzatina. Mas para você não ter que passar por esse processo, para você não ter que passar por essa dor e por essa frustração, use preservativo, gente. Use camisinha. A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda, sendo causada pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes,
que carregam o agente infeccioso. Alguns dos sintomas da cólera são a diarreia intensa e vômitos, o que pode levar a uma rápida e grave desidratação, o que é fatal. O tratamento da cólera é feito a partir da reposição de líquidos e eletrólitos. Também pode ser usado antibióticos em casos mais graves. Para evitar a cólera, é importante consumir apenas água potável, alimentos bem cozidos e fazer uma higienização adequada, tanto do seu próprio corpo quanto dos alimentos que você consome. A meningite é uma inflamação que afeta as meninges, as membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por bactérias, fungos, vírus e outros. Porém, a meningite bacteriana é a mais grave de todas, correndo alto risco de complicações e até mesmo óbito. Alguns dos principais sintomas da meningite podem incluir dor de cabeça intensa, febre alta, náuseas, vômitos, rigidez na nuca e, em casos mais graves, até mesmo confusão mental e convulsões. E as formas de transmissão da meningite se dão por conta da troca de secreções respiratórias, como saliva. Agora, saindo um pouco das bactérias, vamos falar sobre as infecções hospitalares. Infecções hospitalares são qualquer tipo de infecção contraída após 48 horas de internação hospitalar, desde que não incubada ou diagnosticada ainda no ambiente hospitalar. Esse tipo de infecção, também conhecida como infecção relacionada à assistência em saúde, IRAS, ou infecção nosocominal, normalmente está relacionada a procedimentos realizados no hospital, como cirurgias, colocação de sonda vesical ou catéter venoso central, sendo mais comum em bebês, idosos ou pessoas com sistema imune enfraquecido. Para evitar a contração desse tipo de infecções hospitalares, é necessário que os profissionais da saúde sigam as normas do CCIH, ou seja, higienizar bem o local do procedimento e também as suas mãos. Alguns dos sintomas das infecções hospitalares contraídas podem ser febre ou calafrios, suor noturno, tosse com catarro, palpitações cardíacas, dor abdominal ou na lateral da barriga e até mesmo ardor ao urinar ou aumento da frequência urinária. Algumas das principais bactérias que causam essas infecções são as Acinetobacter sp, Pseudomonas sp, Klebsiella sp, Staphylococcus aureus, Enterococcus sp, e algumas das principais infecções que se contraem delas são as respiratórias, no caso a pneumonia, urinárias, as de pele e as sanguíneas. Mas agora, como o nosso corpo combate essas doenças? Como o nosso corpo se previne a elas? É aí que entra o sistema imune. O sistema imune é responsável por bloquear e prevenir doenças que invadem o nosso corpo e podem ser nocivas para a nossa saúde. É ele que nos ajuda, é ele que é nosso herói. Ele é formado por células chamadas brancas, como glóbulos brancos e até leucócitos. E sempre a Érica, não sei. Direção de dublagem Flávia Fontinelli. Com as vozes de André Marcondes, Flávia Fontinelli, Silvia Salusti, Gabriela Medeiros, Márcia Coutinho. Foi. Esqueci. 2, 1, foi. É